Mateus capítulo 21, versículos 9 até o versículo 11. Estejamos de pé em respeito ao Evangelho. Neste dia da entrada triunfal de Nosso Senhor Jesus Cristo, somos convidados da parte de Deus a que devamos ler a sua santa palavra, tal como se acha escrita em Mateus capítulo 21, versículos 9 ao 11. Deus está aqui. Sim, eu posso sentir. Deus está aqui. Está escrito assim. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam. O que é que eles perguntavam? Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra de salvação. Graças a Deus. Tomai os vossos assentos. Como podeis ver, estamos todos celebrando o domingo da entrada triunfante, gloriosa e triunfal de nosso Salvador Jesus Cristo. Não há na crosta terrestre, no tecido da igreja invisível e do corpo inalienável de Cristo, uma só congregação. Não importa o seu tamanho, não importa o número de membros que ali se associam, mas todos aqueles que se chamam cristãos e pertencem à nossa confraria, estão celebrando a entrada gloriosa do nosso Salvador Jesus Cristo na bendita cidade de Jerusalém. Aleluia, irmãos. Amém. Hoje, então, eu quero em breve tempo falar-vos sobre uma enigmática pergunta. Repita assim: uma enigmática pergunta. Aqui no Lubango nós temos um salão de festa, chamam salão Enigma. A palavra enigma significa algo que precisa ser descoberto, algo que traz segredos em si. Enigmático é algo que não se expõe na totalidade, mas que nós precisamos de fazer algum exercício, seja ele intelectual, seja ele espiritual ou acadêmico, de alguma forma, ou até cultural, para que possamos compreender um enigma. Um enigma é algo que está fechado e que precisa de algum serviço, de algum esforço, de alguma dedicação para que possamos compreender o que este enigma quer trazer. No meu texto de hoje, nesta cavalaria de Nosso Senhor Jesus Cristo, surgiu uma enigmática pergunta: quem é este? Esta é a enigmática pergunta. Mas pastor, por que está dizendo que esta é uma pergunta enigmática? Primeiro, porque esta pergunta já fora feita em outras ocasiões. Não é a primeira vez que esta pergunta é feita na Bíblia. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, esta pergunta já fora feita. Se vocês lerem em Salmos 24, do versículo 7 a 10, esta pergunta está lá. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É uma pergunta enigmática, irmãos, porque ela rasga o tempo e parece que estava se preparando este cenário que nós acabamos de contemplar agora. Não só foi no livro dos Salmos, mas também certo dia, em João 8, versículo 25, Jesus estava discutindo com os fariseus, com os judeus. E então perguntaram-lhe: quem és tu? E Jesus respondeu: exatamente o que eu vos tenho dito todos os dias. Quem és tu? Exatamente aquilo que eu vos tenho falado todos os dias. Mas um grande dia que esta pergunta foi feita,
Foi na noite quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia e de repente a situação atmosférica transformou-se. As feras da natureza foram contra o barco dos discípulos. A água estava entrando no barco e os discípulos, atônitos, preocupados, com medo de perder suas próprias vidas, então clamaram a Jesus: salva-nos, Senhor, que perecemos. E o nosso Cristo desperta e então manda parar o vento e o mar. E outra vez esta pergunta é feita. Mateus 8:27. Aqueles homens se maravilharam e olharam para ele e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Portanto, temos aqui uma pergunta enigmática que deixa o seu perfume em toda a Bíblia. Os políticos perguntam: quem é este? Os advogados perguntam: quem é este? Os militares perguntam: quem é este? Os bêbados perguntam: quem é este através do qual devo deixar de beber? Os mulherengos perguntam: quem é este através de quem devo deixar de ser mulherengo? Os feiticeiros perguntam: quem é este contra quem devo deixar o meu feitiço? Os corruptos de Angola, de Portugal, do Brasil, dos Estados Unidos, de todo o mundo perguntam: quem é este através do qual devo deixar de roubar o dinheiro dos hospitais, devo deixar de roubar o dinheiro das estradas, devo deixar de roubar o dinheiro das escolas? Quem é este? Este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Se você veio para este lugar, neste domingo da entrada enigmática e transformadora de Cristo sobre a cidade de Jerusalém, provavelmente você ficou muito tempo durante o ano esperando apenas que chegasse a época pascal. Você dá de cara com esta pergunta: quem é este? Este é aquele que está a te dizer para deixar aquela segunda mulher. Quem é este, pastor? Este é que está a te dizer para parar de fazer sexo com seu namorado. Quem é este? Este é o que está a te falar: para de trair o seu marido. Quem é este? Este é aquele que está a te dizer: se a outra não te fez nada, por que falar toda hora dela? Quem é este? Este é aquele que está a avisar aos jovens que se vocês matarem a história da Emaús, o futuro vos cobrará. Quem é este? Pergunta para o seu amigo: quem é este? Mais uma vez, quem é este? Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Olhando para o meu texto, não apenas há uma pergunta, mas também há uma afirmação. No meu texto estão presentes 3 multidões. Uma que precedia, outra que seguia e outra que perguntava. 2 multidões afirmavam e uma perguntava. O texto diz: e as multidões, porque eram 2, uma que estava à frente, precedia, e a que vinha atrás, que seguia, e Jesus estava no meio. A que precedia e a que vinha depois, elas afirmavam: Hosana nas maiores alturas, Hosana o que vem em nome do Senhor. Estavam afirmando: Hosana ao filho de Davi, Hosana nas maiores alturas. Quando a afirmação das 2 multidões se aproximava de Jerusalém, uma terceira multidão aparece. As portas de Jerusalém, as portas começam a abrir, as pessoas começam a abrir a janela de casa, começam a colocar a cara fora. Os que estavam a roubar param de roubar para perguntar, os que estavam a jogar futebol param para perguntar. E então há 2 multidões, 3 multidões, 2 que afirmam e uma que pergunta. A que afirma faz barulho, a que pergunta fala baixinho. A que afirma tem convicção, a que pergunta tem dúvida. A que tem convicção não tem receio de dizer: este é Jesus, o Filho de Deus, o profeta de Nazaré. O que pergunta é: quem é este? Quem é este? Quem pergunta fala baixo, porque tem receio. Mas quem afirma tem convicção. Por isso ele grita tanto, que a multidão que pergunta fica atônita. A pergunta que eles fizeram guardava consigo algumas intenções. Repara, a posição de Jesus enquanto Messias é afirmado: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao nosso Salvador. Depois eles afirmam que Deus é o autor do plano de salvação, bendito o que vem em nome do Senhor. E finalmente eles afirmam que a glória pertence a Deus nas maiores alturas. E essas afirmações levaram as pessoas a perguntar:
Escuta aqui, vou te falar uma coisa sobre a pergunta. Quando o empresário de sucesso te pergunta se você tem certificado, o que isto pode significar? Quando o empresário de sucesso te pergunta, você tem certificado? O que isso pode significar? Pode significar duas coisas. Primeiro, que ele pode arranjar um emprego para ti. Ou segundo, você está entrando numa ratoeira de assédio sexual. Menina bonita, o empresário está aí. Oi filha, tudo bem? Você tem certificado? É para quê já? Por quê? Escuta bem. A pergunta depende de quem pergunta. Se for o médico a te perguntar há quantos dias você não dorme, é diferente se o pastor te perguntar há quantos dias você não dorme. Porque o médico, quando olha para os teus olhos, já vê anemia e pergunta quanto tempo você não dorme. A pergunta depende de quem pergunta. E há pessoas que... Por quê? Porque a pergunta não é só pergunta. A pergunta revela o teu caráter. Quando você me encontra no meu carro, sentado, carro de sofrimento, você chega no meu carro e pergunta, esse carro não é novo, né? Você tem inveja. Você tem inveja. Porque quem pergunta determina a pergunta. E quem pergunta não pergunta, se expõe. Sabe por que a família sabe que você é invejosa? Por causa da forma como você pergunta. Sabe por que nós sabemos que você é manhoso? Por causa da forma como você pergunta. Você pergunta como? Pergunta para o seu amigo, você pergunta como? Uma enigmática pergunta. E este povo pergunta, quem é este? Primeiro, Jesus já esteve em Jerusalém em outras ocasiões. Não é a primeira vez que ele estava aí. Primeiro. Segundo, Jesus foi batizado no Rio Jordão, do outro lado do rio, em Betânia. E ficava próximo de Jerusalém, talvez uns 20 quilômetros. Nem chega até a Cacula. E certo dia, João Batista já havia falado sobre isso. Jesus havia dito, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo já sabia. Mas ainda se chegaram mais. Quem é este? Invejosa. Esse telefone tiraste aonde? Invejoso. Essa casa construíste como? Invejoso. A irmã está a crescer assim porque invejoso. Os teus filhos, um saiu um pouco claro, já licenciado. O outro está em Portugal. A outra também está na China. Nós todas crescemos a vender petróleo. Essas tuas perguntas revelam o veneno que está no fundo do seu coração. Pessoas venenosas perguntam com veneno. Pessoas saudáveis afirmam com inocência. Este é o profeta Jesus de Nazaré de Galileia. Aleluia. Amém. Devo terminar minha contagem sobre este texto. Reparam as três multidões. Mas devo perguntar-te, você pertence a qual das duas multidões? Das duas que afirma ou daquela que pergunta? Termino minhas asserções, estimada junta da igreja bendita de Emaús, com o meu último ponto. O meu último ponto assevera, defende que nós estamos em presença. Quem é este? Papá Angular, nós estamos em presença de uma pergunta. Alguém perguntando sobre alguém que já deviam conhecer. Perguntar sobre alguém que já deviam. Não estou a ouvir, já deviam. Mas, visita, você já não devia conhecer que a igreja é aqui. Você já não devia conhecer que domingo é para ir à igreja. Você já não devia conhecer que a cruz é o único caminho para a sua salvação.
Passa aí mesmo aqui, parece uma formiga. Eles perguntaram sobre alguém que já deviam conhecer. Vou provar isso biblicamente e vou terminar. Há mais ou menos 400 anos antes deste cenário, o profeta Zacarias, em Zacarias capítulo 9, versículo 9, já havia dito: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, que vem o teu rei justo e traz a salvação, e ele é humilde e vem montado sobre um jumento filho da jumenta. Já haviam lhes dito que o teu rei viria desta forma. Eles estão perguntando quem é. Estão perguntando por alguém que já deviam conhecer. Quando você pergunta por alguém que já devia conhecer, você vai receber uma resposta que você já devia saber. Há pessoas que estão aqui que nós não precisamos mais dar nenhum conselho. Eles sabem tudo. É sua mania. Armar-se de não sei o quê. Porque esse casaco, essa gravata, achar que quando lhe enterrar vai levar a peruca, esse salto alto de que lápide não acabaste de pagar, se partir ainda vais ter problema. Por isso que até mesmo na hora de orar não consegue orar, porque as dívidas que aparecem nos teus olhos. Quando levanta a mão, quero te adorar, vê a palavra dívida, quero te adorar, que lápide, quero te adorar, se não pagar vamos buscar a botija. Deus tenha misericórdia. Eles foram alertados não só há 400 anos antes, mas 1200 anos mais ou menos antes. Moisés já havia falado sobre isso. Deuteronômio 18:15, Moisés disse ao mesmo povo: o Senhor teu Deus te suscitará no meio de ti, dentre de teus irmãos, um profeta semelhante a mim. Eles já deviam saber disso. Moisés já disse: olha, vai chegar o tempo que Deus vai levantar do vosso meio alguém parecido, semelhante a mim. A ele escutai. Mas eles pecaram muito com esta pergunta, porque em João 1:29, certo dia João Batista estava batizando nas margens do Rio Jordão. Era de manhã, por essas horas. E João Batista estava vociferando: arrependei-vos, arrependei-vos e sede batizados, raça de víboras. Ele ia batizando. Mas ele sentiu que a fila daquele dia estava muito pesada, porque o último da fila era diferente de todos. Ele batizou o Francisco, batizou o Gervásio, batizou o diácono Ferto, batizou todas as mamães, todos os jovens. Mas depois sentiu que a terra estava a mexer. E quando a diaconisa trouxe o batistério, o pastor Batista disse: mamãe diaconisa, traga água, acabou, vamos batizar outra vez. João Batista recebe o batistério. Quando coloca a mão já pronto a batizar, ele recebe um choque na sua mão. E toda a história da salvação é imprensa na cabeça de João Batista. Então ele começa a tremer, e ao invés de batizar, ele aponta: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus disse: oh João, não dá bandeira, batiza-me e a gente resolve isso. João disse: oh meu galinguedote, eu não sou digno de desatar as alparcas, tirar o atador da sopa. Amélie! Jesus disse: oh filho da bandeira, faça-se para que se cumpra a palavra do Senhor. Isso terá acontecido há 3 anos atrás, porque Jesus não foi batizado criança, foi batizado com 30 anos, 3 anos atrás. 3 anos depois, estão a perguntar: mas quem é este? Mas vai topandar-te a bolha. Estão a entender o cenário? Eles acompanharam. O batismo aconteceu aqui em Betânia. Era só saltar o Rio Jordão. Aqui deste outro lado, quem vai numa aqui só virar? A Betânia fica ali. Eles estavam lá. Mas chega a pergunta: quem é este?
Escuta uma coisa. A pergunta é sempre uma intenção. Perguntar nem sempre é para saber, mas perguntar é para se denunciar. Quando você pergunta mal, você vai receber uma resposta à altura da sua pergunta. Muitos casamentos acabaram por causa da pergunta. Ou pelo tom ou pelo conteúdo da pergunta. Se calhar o teu marido não está te amar como você gostaria, porque você pergunta muito. Ou talvez o contrário. A tua mulher não está te dando o amor que você merece, porque você pergunta muito. Aqui tinha 5 litros de óleo. O óleo foi aonde? Segunda-feira. O arroz, ainda ontem que deixei no meio, já baixou. Terça-feira. Abra a geleira. O peixe era 10, agora só ficou 5. O pai chega em casa, mas quem é que... Ô papá, não estão a te amar porque o papá pergunta muito? O papá pergunta muito. O papá pergunta muito, acá. Papá pergunta muito. Papá pergunta muito. Uma enigmática pergunta. Mas eu termino minha asserção para dizer que a pergunta que expõe maldade, o mesmo ato de perguntar expõe maldade, é o mesmo ato de perguntar que te levará à salvação. Você lembra da história quando Paulo e Silas saíram da cadeia? Os alicerces do cárcere se moveram e aquele soldado romano fez uma pergunta. O que posso fazer para ser salvo? Crê e seja batizado, e serás salvo tu e toda a tua casa. Esta multidão que pergunta tinha razão, porque eles tinham conhecimento de Cristo na cabeça, mas não o conheciam no coração. Essa multidão que pergunta tinha razão. Eles queriam sentir a doçura que estavam a ver na voz dos outros que estavam a cantar. Mesmo aqui na igreja é assim. Você vê os outros, Hosana nas alturas, nas alturas. O outro, Hosana nas alturas. Não estamos ao mesmo nível espiritual. E quem está embaixo vê a nossa alegria como a Sanha disse. Quem dormiu fora de casa sem o pai saber, não gosta da jovem que toda hora vem ensaiar. Eu falei mais. Quem odeia o dízimo não gosta de ver aqui à frente cheio. Porque ele é daqueles que, enquanto os outros dizem, Hosana nas alturas, nas alturas. Ele, quem é este? Quem é este? Isto é feiticismo gospel. Uma das coisas que o feiticeiro faz tudo às escondidas para que ninguém saiba e ninguém está presente. Quem é este? Você que só veio hoje e só virá na Páscoa, depois não vai voltar mais. Eu quero te dar um conselho. Você vai morrer como um cachorro e serás enterrado como um mosquito. Só tens o dia de hoje para acertar a sua vida com este que entra em Jerusalém. Se continuares a fugir em saber de quem você já devia saber, você vai receber a última resposta no inferno. Nós não vamos mais te pedir favor para vir à igreja. A perdição é sua, a salvação é sua necessidade, e os problemas da sua família estão a doer ao teu coração. Nós, quando te convidamos para vir, é um ato de amor. Não é porque te precisamos, é porque te amamos. Porque quando você dá conta que te precisam, você se acha. Mas quando você sabe que está te chamando porque te ama, você aceita. Que Deus nos abençoe. E que este Jesus entre na nossa casa e traga paz neste dia de Domingo do Ramos, hoje e sempre. Amém.